Seja muito bem-vindo à Cleanse, a plataforma gerenciadora de schedule para brasileiros que estão nos Estados Unidos. Hoje eu vou guiar vocês no passo a passo de como utilizar a ferramenta, os pontos essenciais que você pode já estar configurando ali para começar a utilizar no seu dia a dia. Lembrando que esse tutorial aqui ele é feito pelo computador. Você pode chamar a equipe do suporte ou quem está te guiando pelo WhatsApp para poder te passar o link de configuração e para você começar pelo celular. Certo? Então vamos começar. Visto que vocês têm um tempo bem curto, eu vou ser bem breve nesse tutorial para a gente conseguir compilar o máximo possível no menor tempo. Certo, você se registrou, entrou na plataforma, você cai de cara com essa página. O que é essa página? Aqui você vai ver todo o histórico do seu negócio. Então você vai ver os clientes, agendamentos, feedbacks, pagamentos e as despesas. Como você não tem nada ainda, não configurou, vai estar tudo zerado. Mas com o tempo que você for configurando, essa é a página do dia a dia que você vai ver para poder ver como está o resumo do seu negócio naquele mês. Tá bom, para começar, o que a gente vai fazer? Aqui do lado na esquerda nós temos o menu do aplicativo. A gente vai lá embaixo em Meu Perfil ou My Profile. Nesse Meu Perfil, a gente vai conseguir configurar os itens básicos para o seu negócio funcionar. Então, por exemplo, aqui você pode colocar sua logo em dois formatos, num mais curto e um pouco mais estendido, porque recibo e envio de faturas vão ir a sua logo. Customer Guidance, que são regras iniciais para o cliente sobre como funciona a sua empresa, vai sua logo. Então você vai ter que pôr ela aqui, seu nome, seu e-mail de contato, sua janela de chegada na limpeza, se é de 30 minutos, 1 hora, se pode variar. Suas informações básicas você vai pôr aqui embaixo. Aqui você vai conseguir configurar a parte de marketing do seu negócio. Se o cliente ele pode receber um desconto no próximo trabalho, qual a porcentagem desse desconto, quanto se em dólares você consegue colocar aqui, por exemplo, $50 de desconto e você põe para ativar. E você também pode pedir uma review para ele e dar um desconto caso ele dê no próximo trabalho essa review. Seja em porcentagem, ou seja, 10% na próxima, ou em dólares. Certo? A parte de contrato, o que seria isso? Quando você recebe o cliente, começa os trabalhos com ele, agenda com ele, primeiro faz o primeiro agendamento, você pode mandar o Customer Guidance, pode até pedir para o nosso suporte, eles podem mandar para vocês, que seria como se fosse documentos de boas-vindas aos clientes, como funciona a sua empresa, quais são as regras, você põe aqui e ele envia para o cliente, como se fosse realmente um boas-vindas. Embaixo você consegue configurar as regras de cancelamento do seu negócio. Por exemplo, se o cliente cancelar em 72 horas, 48 ou 24 horas, quanto ele vai ter que pagar. Você pode pôr isso em porcentagem ou em dólares. Se ele, por exemplo, cancelar com 72 horas, você pode falar que ele vai ter que pagar 10% do valor da limpeza. Se ele cancelar com 48 horas, vai ter que pagar 50%. Se ele cancelar um dia faltando, 100% da limpeza. Certo? E aí você pode salvar. Aqui você faz alteração de senha e do seu e-mail, caso precise. Feito isso, configurou essa parte, você vai para a parte de dashboard. Certo? Como a gente faz o nosso primeiro agendamento? Para fazer o agendamento com a Cleanse, o que ele vai pedir? O que eu preciso ter para um agendamento? Você precisa ter a pessoa que vai para o agendamento, que vai fazer a limpeza. No aplicativo, você pode mandar de duas formas. Você pode mandar suas helpers ou pode ir você. Aqui a gente não faz distinção entre helpers ou se você limpa. Todos são helpers. Para ter um agendamento, você precisa ter uma helper cadastrada. Nem que seja você. Tá? No caso, se você for dona de schedule e limpar sozinha, você vai ter que se cadastrar como helper. Então a gente vem aqui na esquerda em helpers, no menu e clica. E vai fazer o cadastro da primeira helper. Eu vou dar um exemplo aqui que é como se fosse eu sendo a helper. Eu limpo, não tenho outras helpers. Então eu venho aqui na direita, clico em New Helper, ou Nova Helper, ou Nova Funcionária. Eu vou clicar nesse botão. E aqui eu vou poder configurar o nome. Meu nome é Fernando. Segundo nome é Carvalho.
Aqui você tem que colocar o e-mail da Helper, é importante porque ela tem uma seção especial para ela no aplicativo. É um aplicativo separado que ela vai conseguir ver os agendamentos dela, ela vai conseguir ver os horários, vai conseguir ver as rotas, ela vai começar conseguir dar o start e stop na hora que ela começa e termina a limpeza. Isso vai facilitar muito para você. Assim que você pôr o e-mail e gerar a Helper, já vai enviar um e-mail para sua Helper com a senha dela. Certo, no meu caso, eu sou a Helper, eu vou lá limpar. Então eu coloco meu e-mail, meu telefone e eu falo se eu sou driver ou não, ou se eu sou manager, que é o que eu vou gerenciar. Isso é importante colocar, porque muitas vezes a manager ou a driver pode ganhar mais do que as outras, né? Então, se no caso das suas helpers elas ganharem mais, coloque driver ou manager. Certo, aqui embaixo as informações da helper. Então eu posso colocar a disponibilidade dela, a forma como ela recebe, se é por hora, se é por casa, e eu coloco aqui o valor. Então se ela recebe $35 por casa, eu já coloco aqui. Eu também vou conseguir personalizar isso de acordo com a casa, então essa não é uma regra fixa. Você pode colocar quanto ela ganha no geral, mas se for em outras casas ela ganha mais, você pode configurar isso na hora de configurar o endereço. Eu ponho o endereço dela, o aniversário dela aqui, porque muitas vezes o sistema, se você quiser, pode enviar mensagens de feliz aniversário para ela. E aqui tem outras referências. Abaixo disso você tem as informações adicionais, que são notas que só você pode ver sobre aquela helper, por exemplo, fazer pagamento todo dia 5 ou toda sexta, e para ela, que são mensagens que vai aparecer para a helper também, ou seja, pagamento é feito toda sexta-feira. Tá bom? Então aqui, ó, eu vou colocar lembrar o pagamento, lembrar. Certo? Aí você vai colocar as informações dela ou as suas informações e vai salvar. Salvei. Perfeito. Como que eu faço o agendamento no sistema da Cleanse? Para você ter o agendamento, não só basta ter uma helper, você precisa ter um time. E um time ele pode ter uma helper, duas, três. No caso, eu posso colocar esse time, eu criei aqui eu como um helper, mas não tem nenhum time assimilado. Ou seja, eu crio a helper, no caso sou eu, e eu também vou criar o time. Então eu venho aqui em times, na esquerda aqui o menuzinho, e eu vou criar um novo time aqui em cima. Eu vou colocar o nome desse time de time 1. Mesmo que tenha só eu e só eu limpe, tenho que criar o time, tá bom? É importante. Aqui eu vou escolher a cor no agendamento. Quando eu fizer o agendamento, vai aparecer no calendário. E aí você pode colocar a cor que você quer que apareça para distinguir os times. E aqui embaixo eu vou escolher a helper que eu cadastrei anteriormente. Aí eu posso colocar diversas helpers, quantas eu quiser. 1, 2, 3, 5. Você vai colocar todas elas nesse time. Se eu tiver outro time, eu venho, eu salvo esse. Certo? Eu tenho esse time 1. Se eu tiver outros times, eu venho de novo e coloco time 2. E aí eu coloco uma outra cor para distinguir no gerenciamento deles no calendário. Certo? No momento eu preciso só de um time. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em Schedule, ou eu posso vir em Clientes, porque não tenho meus clientes, o que você pode fazer? Quero cadastrá-los. Você pode vir aqui em Clientes, ou pode pedir para a nossa equipe subir os clientes que você tem. Seja mandando em agenda, seja mandando por print, seja mandando na planilha, a gente sobe todos esses clientes para você automaticamente no sistema, você não precisa cadastrar um por um. Aqui você pode cadastrar todos eles para poder subir no agendamento. Mas eu vou mostrar uma outra forma que você pode fazer isso. Você vem em Schedule aqui na esquerda, ou agendamento. Você clica nele e já vai aparecer para você o calendário. Ele vai estar vazio, na verdade vai estar com um porque eu já cadastrei, mas o seu vai aparecer vazio. Como que eu crio um novo agendamento para começar a trabalhar? Eu venho aqui em cima na direita em New Job ou Novo Agendamento. Ou vai estar aparecendo para você novo agendamento, new job ou nova sessão. Você vem e escolhe o cliente. No meu caso já tenho cadastrado 2, mas se eu quiser cadastrar um novo, ou eu vou aqui na aba clientes, ou eu adiciono um aqui em cima. Ó.
em cliente mais. Eu clico aqui. Feito isso, eu vou colocar o nome do novo cliente. Então, eu vou pôr Carol. E aí eu vou colocar S. Sobrenome dela. Pode ser Sou, tanto faz. Aí eu vou colocar a referência aqui, uma referência qualquer, o aniversário dela. E é muito importante no caso de receber avisos ter o e-mail do cliente. Por quê? Porque ele vai receber envio de fatura, ele vai receber, por exemplo, uma estimate, se você quiser mandar uma nova estimate. Ele vai receber avisos que as suas helpers ou você está chegando, então com 48 horas de antecedência, 24 horas ou 3 horas de antecedência. Que isso diminui drasticamente a taxa de cancelamento. Então, se você tiver o e-mail dele, você pode colocar aqui. Se não tiver, você inventa um para ser colocado, tá bom? Telefone é a mesma coisa. Você vai colocar o telefone dele para receber notificações de SMS de chegada das helpers ou da sua chegada. E você fala assim, eu quero ou não quero ter que o cliente receba os e-mails ou SMS. Então eu venho aqui e desativo isso. Não quero e-mail, ou não quero SMS, ou só quero SMS. Aí você pode colocar. E embaixo você vai colocar as preferências do cliente. Então se ele prefere, ou se ele foi feito a cada 2 semanas, que é quinzenal, ou a cada 4 semanas, que é mensal, ou você pode colocar o one time, que é só uma vez. O dia que ele prefere, por exemplo, domingo, segunda-feira, a forma de pagamento, cartão de crédito e se ele é cliente desde quando. Aqui você pode colocar outras informações a respeito do cliente. Aqui a helper não vai enxergar, então você pode colocar e salvar o cliente. Salvei o cliente, agora eu posso vir aqui no agendamento e escolher ele, certo? Agora, se eu vir no endereço, a Carol não tem nenhum endereço salvo no nome dela. O que eu vou fazer? Eu venho aqui do lado e crio. Nesse botãozinho com uma casinha e com mais. Lembrando, você pode cadastrar o endereço e os clientes nessa aba aqui ou mandando para a gente sobe tudo. Certo, agora eu vou colocar a Carol. Ela mora num pequeno apartamento. Uma referência eu posso colocar qualquer uma aqui. Onde que ela mora? Aqui ele já faz uma pesquisa direto no Google. Então você vai digitar um número, o endereço, ele já vai aparecer a sugestão aqui embaixo para você. Então a Carol mora em Nova York, ele já pegou o zip code, já pegou a cidade, o complemento, apartamento 54, um exemplo. Aí você pode colocar qual é a forma de entrada, a porta está aberta. Pode colocar se esse é o endereço padrão ou de fatura. Eu vou deixar com o endereço padrão dela. Por quê? Porque ela pode ter Airbnb e 4 endereços diferentes. Então eu coloco que esse é o endereço padrão dela, que é o que a gente sempre vai. E os outros não limpam com toda a frequência, entendeu? Aí a forma de cobrança dela, você pode pôr fixo, por trabalho, ou por hora, ou da forma que você achar melhor. Se eu quero fixo, eu, por exemplo, posso colocar que eu cobro 150 dela e tenho uma taxa de $5 em imposto. Você também pode assimilar aqui qual time que é responsável, mas no momento a gente não vai fazer, a gente vai fazer isso no agendamento, tá bom? Isso é só se você tiver um time certo que vai toda vez lá, então você já deixa cadastrado aqui. Você clica e coloca o time 1. Mas no caso eu vou colocar que muitas vezes troca e vai a outros times. E aqui eu coloco uma nota que pode ser compartilhada com a helper. Como assim? Que tipo de nota eu posso colocar? A cliente não gosta que limpe o banheiro com produto X. E aí vai aparecer isso para a helper, mas não aparece para o cliente. Podem ficar tranquilos. Você pode colocar isso daqui que vai aparecer para a helper, certo? Então eu salvo o endereço. Agora a Carol, ela está selecionado o nome dela e o endereço. Então eu vou para o próximo, que é o booking, que é o dia do agendamento. Eu vou colocar que é hoje, certo? O horário eu vou colocar 2 p.m. e eu vou colocar a saída, que eu vou terminar às 3h45. Ela pode ser uma limpeza one time ou pode ser recorrente. Eu vou colocar que ela é uma limpeza one time, mas na recorrente você vai poder
colocar se ela se repete a cada 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas ou toda semana, tá bom? E aqui até quando você quer que a recorrência pare. Pode colocar 1 ano, 2 anos, você que manda. Então eu vou pôr que é one time, certo? Na parte de fatura, billing, aqui vai ser os valores enviados para o cliente na fatura, quando foi emitida. Então você pode colocar que o valor é fixo por job ou por casa. Eu posso colocar que o valor é 150, a taxa é $5. Ele já puxou do endereço que a gente cadastrou. Lembra quando a gente fez o endereço aqui? Ó? Ele já puxou o valor do endereço. Então ele já trouxe aqui certinho. A forma é pagamento de cartão. As notes eu posso alterar aqui, que também já estava salvo no endereço. E o time, eu posso escolher agora o meu time. Nota, quando você escolher o time, se você for sozinha, você pode deixar zerado aqui. Por quê? Se eu tiver helpers, eu posso colocar que o valor dela nessa limpeza é $40, certo? E aí o próprio sistema já vai trazer para você aqui quanto que vai ser seu lucro final. Isso é só para valores demonstrativos, não vai impactar em absolutamente nada, o cliente não vai receber, mas é só para você enxergar como está esse agendamento desse cliente, tá bom? Então, no caso, o valor total do job, do agendamento, é $150. Só tem uma helper. Se tivesse uma helper, no caso, né, é $40 que ela vai receber. A tax, lembra que a gente confirmou aqui que é 5%? Ela colocou 7,50, que é 5% de 150, e o lucro é 110. Mas, Fernando, eu não sou helper, eu não preciso descontar, só trabalho sozinho, então você deixa zerado. Aí o lucro já vai para 150, certo? Então eu vou salvar esse job. Salvei o job, agora eu já tenho criado. No meu caso, que eu estou dando exemplo para vocês, vamos supor que a limpeza é daqui 1 hora. Eu vou vir aqui em Dashboard, que é a tela inicial que sempre aparece para a gente quando a gente no dia a dia, né, do House Clean, e você vai enxergar aqui, ó, o próximo agendamento na tela inicial é da Carol. Então você vai poder ou clicar aqui, certo? E você, quando estiver chegando na casa do cliente, o que você faz? Você vem aqui e dá um Start Job. Deu Start, vai mandar um SMS para ele avisando, ó, começaram a limpeza. Feito isso, quando você terminar, você pode dar Finish Job. Aí manda um outro SMS falando, ó, terminar a limpeza. Só para o cliente ficar ciente do horário que começou e do horário que terminou. Lembrando, você pode desativar esses SMS, tá bom? E aqui embaixo tem todas as informações de pagamento. Essa é uma forma de você começar e terminar a limpeza. Você também pode vir aqui na esquerda em agendamento e ir direto na agenda e clicar e começar. Então eu posso vir aqui na Carol, aqui embaixo, no time 1, e dar Start Job. Dessa forma também funciona, ó, Job iniciado. Assim como eu também posso vir aqui e dar o Finish Job. Aí eu mando o SMS. Então, limpeza finalizada. Já tem as notas aqui e eu posso enviar um novo invoice para ele, uma nova fatura. Eu posso mandar para o cliente aqui. Aí eu salvo o invoice criado com sucesso, caso eu queira. E se eu terminei a limpeza, já está tudo pronto, eu posso enviar um recibo para ele. Se ele quiser, ele paga as tips e envia o recibo. Salvar recibo. Você pode colocar uma nota também nesse recibo, tudo mais, e clica em enviar. Certo, o recibo foi enviado para o cliente. Bom, então acho que esse já é um bom overview do aplicativo. Vocês devem estar assistindo, provável que já tenha outros pontos ali do lado, como a calculadora, como pedido de feedback, mas nos nossos tutoriais, se você tiver dúvida de como mexer nessas outras ferramentas, peça para o nosso suporte que eles enviam um vídeo explicativo certinho. Ou você pode pedir para alguma pessoa entrar em contato com você, que eles entram numa ligação e mostram como funciona, ou até te ensinam a fazer aquilo, tá bom? Então esse é o primeiro tutorial. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem dúvida, chamem o nosso suporte, tá bom? Muito obrigado. E é assim que começa a nossa jornada com a Cleanse.